Boa tarde a todos que estão no Brasil, boa noite àqueles que estão em Israel. Muito obrigado mais uma vez por participar do nosso Café com o Keren nos domingos às 3 da tarde. Para quem não me conhece ainda, sou Valdemar Kertzmann. Hoje a gente vai fazer uma live de dúvidas gerais de Aliá, perguntas abertas. Coloquei todos no mudo. Vou pedir para todos que tiverem perguntas ir colocando no chat, tanto aqui do Zoom como do Facebook, que aí a gente vai lendo as perguntas na ordem e vai respondendo, tá? Para começar, eu fiz uma pequena apresentação do Keren Leididut, para quem ainda não fez reunião comigo, só para dar só para apresentar um pouquinho sobre a ONG, menos do que 5 minutos, é rapidinho. E depois disso, eu vou abrir para o Marcos se apresentar também e começar a tirar as dúvidas de vocês, tá bom? Então, agora eu vou compartilhar minha tela para a gente começar a nossa live. Lembrando que o chat está aberto para as dúvidas de vocês. Então, vamos lá. Vou falar um pouquinho sobre o Keren Leididut. Para quem não conhece, também dá um gostinho para vocês, né? Vou dar um apanhado geral para fazer com que vocês entrem em contato conosco e marquem a reunião para que a gente entre em detalhes. Aí eu entro em cada, tanto eu quanto o Marcos, a gente entra com bastante detalhe em cada item que a gente vai falar aqui, tá? Então, vamos começar apresentando um pouquinho sobre o Keren Leididut. O Keren Leididut é uma das maiores organizações filantrópicas de Israel. Ela foi fundada em 1983 pelo rabino Yehiel Eckstein. Ele era canadense, fez yeshiva em Nova York e fez Aliá. O Keren Leididut tem diversos projetos desde 83, diversos projetos sociais e de combate ao antissemitismo. Esse é o nosso foco. O projeto de Aliá é um dos projetos da ONG, tá? Nós ajudamos quem está no processo de aliar e quer migrar para Israel. Nós estamos no mundo todo, tá? Com presença física, nós estamos na Bielorrússia, na Turquia, na Ucrânia, na França, na Argentina, no Uruguai e no Brasil. Nós, por exemplo, quem está na América Latina e sabe da gente, quer fazer aliar, fala com a menina que está no Uruguai. Eu e o Marcos atendemos o Brasil, eu acabo atendendo Portugal também, pela língua portuguesa, e estou falando com uma família em Angola. Fala português, eu estou acompanhando o processo de aliar também, tá? Então, para saber que o nosso alcance é mundial. Qual que é o objetivo do nosso projeto? Dar um conforto adicional na Aliá de vocês. Nós fazemos algumas coisas sempre com o objetivo de tornar a Aliá mais confortável, tá? Nós ajudamos quem tomou a decisão de fazer Aliá. Nós não temos intenção de convencer ninguém a fazer Aliá. Então, quem tomou a decisão de fazer Aliá, entra em contato conosco, solicita a nossa ajuda e a gente tenta facilitar o máximo possível todo o processo com informações. Então, a nossa ideia é passar o maior número de informações, toda a nossa experiência, para facilitar a decisão de vocês. Não temos intenção de convencer vocês a nada. Eu costumo sempre falar que cada um sabe onde o calo aperta. Então, eu vou falar, né? Eu e o Marcos, a gente fala todas as informações que temos e, com isso, a gente ajuda vocês a tomar a decisão que é melhor para vocês. Cada um sabe o que é melhor. E também começamos um projeto para ajudar o Toshav Roser, que está no Brasil há mais de 10 anos. Então, se já fez aliá, se nasceu em Israel e está no Brasil antes e chegou aqui antes de 2011, converse com a gente que a gente vai tentar ajudar de alguma maneira a retornar para Israel. Como que a gente ajuda vocês? Como que a gente torna a aliá mais confortável? Então, esse projeto de aliá começou em maio de 2016. Em maio agora vai fazer 5 anos que esse projeto existe.
temos bastante experiência em LA, temos muita história para contar e nós damos todo um acompanhamento personalizado durante o processo aqui no Brasil. Então, a gente tem uma ideia de como a agência judaica trabalha e a gente consegue orientar vocês de alguma forma. Da parte financeira, nós ajudamos com a passagem aérea, incluindo uma bagagem por pessoa. Os benefícios são individuais para crianças acima de 2 anos, adultos e crianças acima de 2 anos. E também damos uma ajuda financeira na chegada em Israel. Tá? Fora isso, tem um acompanhamento em Israel nos primeiros passos por 6 meses. Tá? Falei um pouquinho por cima, toda a explicação de todo benefício em detalhes, marque com a gente a reunião que a gente vai ter o maior prazer de falar sobre tudo isso para vocês. Aqui são algumas famílias que nós ajudamos, tá? Algumas fotos que a gente tira no aeroporto com as famílias que nós ajudamos. E para mostrar um pouquinho da força da ONG em Israel, aqui eu tenho a foto de um avião da Ucrânia chegando com o Olim, que nós ajudamos. Primeiro, aqui uma faixa em homenagem ao Rabino Hiel Eckstein, por todo o trabalho feito pela ONG. E aqui mostra que a gente teve uma visita de surpresa para receber esses ucranianos. Tá, o Bibi está aqui, e aqui do lado está a filha do Rabino, Yael Eckstein, recebendo os ucranianos junto com o Bibi no aeroporto. Aqui tem os contatos meu, para quem está no Brasil. O Marcos atende o Rio de Janeiro. Quem estiver no Rio de Janeiro, anote, é o nosso WhatsApp. Acompanhe a gente nas nossas redes sociais. Procure por Keren Liedidut Brasil no Facebook, no Instagram e no YouTube. Essa live, por exemplo, já vai automaticamente para o Facebook. Nós fizemos diversas lives com muita informação. Nós queremos dar todo o conteúdo possível para vocês, para que a LIA de vocês seja mais confortável. Quanto mais informação vocês tiverem indo antes de ir para Israel, melhor nos primeiros passos por lá. Esse número é o WhatsApp, mande uma mensagem para a gente, entre em contato, a gente vai ter o maior prazer de marcar reunião e explicar tudo o que eu falei aqui por cima, explicar em detalhes. Ok, então uma apresentação bem rapidinha aqui para vocês, só para quem ainda não fez reunião e não sabe muito do trabalho que a gente faz. Marcos, você do Rio de Janeiro, se quiser se apresentar, falar um pouquinho. Um prazer. Boa tarde a todos, boa noite quem está em Israel. Sou Marcos Fera, estou no Keren quase 6 meses. E, como o Valdemar falou, nós estamos prontos a tirar qualquer dúvida de vocês e explanar bem essa pequena apresentação que ele fez em detalhes, para que vocês possam entender melhor e saber como é que a gente pode ajudar e a melhorar a viagem de vocês e a estadia e a absorção de vocês em Israel. Tá bom? Boa tarde para todos. É isso aí. Bom, pessoal, estou aguardando as perguntas. Alguém quer fazer a pergunta falando? Se quiser, eu libero o microfone. Jaime Nigri. Boa tarde, obrigado aí por tudo. A minha pergunta aí é meio óbvia. Eu quero embarcar, já estou aí planejado para embarcar no dia 4 de abril, porque essa é a data que vocês passaram. Tá em pé isso? Como que está esse prazo e o encaminhamento para isso? E se vocês souberem dizer como que está a chegada lá em relação à quarentena, etc. A pergunta resposta pode ser meio grande, se vocês quiserem. Não, é legal essa pergunta, até assim, como eu coloquei na explicação, nós pagamos a passagem, tá? Nós mandamos as pessoas em grupos, nós formamos grupos uma vez por mês e vão todos juntos. E costumamos divulgar datas previstas, tá?
Por que são datas previstas? Então, assim, 4 de abril é quando acaba o Pesach, né? Então, quem estava indo no grupo de março, a gente adiou para comecinho de abril para passar o Pesach aqui e depois embarcar. Quando a gente divulga essas datas, precisa ver se tem voo para essa data, tá? Então, ultimamente, a gente está vendo que os voos estão saindo de terça para quarta. Então, pode ser que não seja dia 4, talvez seja dia 6 a viagem, tá? Também pode acontecer de chegar um grupo grande, por exemplo, dos Estados Unidos ou da própria Ucrânia. E aí a burocracia no aeroporto fica muito lenta, demora muito mais. A gente gosta, às vezes, de adiar um dia a viagem para não encontrar com um grupo grande e demorar a burocracia que é feita no aeroporto. Como eu disse, o objetivo do projeto é conforto. Já tivemos no passado um grupo do Brasil que chegou junto com um avião dos Estados Unidos e uma burocracia que demoraria 40 minutos, 50 minutos, demorou 5, 6 horas. Então, a gente tem contato com o Ministério da Absorção para que isso não aconteça mais, tá? Por exemplo, o grupo de novembro estava programado para o dia 29 de novembro, chegar lá dia 30, e ia chegar um voo grande, agora não lembro de qual país. Nós mudamos o voo para o dia 1º, para o dia 30, e chegar lá para o dia 1º, para que os Olim não tivessem que passar por esse desconforto lá no aeroporto, tá? Vamos ver. Tá, a Caroline aqui está perguntando quanto tempo em média leva para realizar aliar depois de abrir a pasta na agência judaica. Isso vai depender muito. Isso é uma pergunta bastante importante. Lembrando que toda a parte oficial é com a agência judaica. Então, o que eu vou falar agora é o que eu vejo acontecer nos últimos casos até hoje, tá? Isso sempre vai depender de duas coisas. Primeiro, quanto tempo vocês vão demorar para juntar todos os documentos. Então, eu abri minha pasta. Se demorar 1 ano para juntar os documentos, eles só vão começar a analisar a pasta de vocês depois de 1 ano, tá? Então, depende muito de vocês. E também depende de quando vocês querem ir embora. Quem define a data de ida são vocês. Então, vocês tendo a aprovação, eu tenho a lista de datas, né? E vocês vão escolher a data que vocês querem ir. Tendo visto, tendo a aprovação do governo, pode ir, tá? Uma aliá rápida gira em torno de 3 a 4 meses, tá? Costuma demorar isso em situações normais. Eu costumo falar que cada aliá é individual. Cada caso é um caso. Então, uma pessoa solteira tem poucos documentos para entregar. Uma pessoa casada já tem um pouco mais de documentos. Casado com filhos, mais documentos. Casado com filhos, separado, vai aumentando. Por exemplo, pegamos um Katim Roser, que saiu de Israel antes dos 14 anos, ele tem que comprovar que estava no Brasil dos 14 anos até hoje. Então, vai depender da idade que tem. Uma pessoa de 20 anos fica mais fácil de comprovar. Uma pessoa de 60 anos fica mais difícil de comprovar. Então, é muito relativo. E sempre vai depender do tempo que a pessoa demorar para juntar todos os documentos. Vamos ver aqui. Deixa eu aproveitar. Lorena, você quer falar um pouquinho? Enquanto eu vejo aqui as... Só se apresenta para o pessoal. A Lorena é quem dá a nossa assessoria em Israel por 6 meses, tá? Talvez se apresentar, poucas pessoas te conhecem, porque eu não posso ter o contato para ninguém, tá, Lorena? Não, é você quem entra em contato com o pessoal. Não, com certeza, mas quando eles chegarem aqui, a gente vai estar em contato, eu vou estar em contato com todo mundo, vou ligar para cada um, a gente faz Zoom também quando vocês chegam, para dar as primeiras informações dos primeiros dias, né, quando vocês chegam aqui, para saber
como fazer todos os procedimentos, né, para tirar Teudat Zeut. Teudat Zeut é a identidade aqui em Israel. Também enfim, para todos os documentos que vocês precisarem aqui fazer nos primeiros dias, vocês vão receber essa informação quando chegar aqui em Israel. Inclusive, eu não sei quanto é tão importante falar agora no momento, mas acho que o Valdemar deve tocar nisso. Você toca, Valdemar, sobre a corona, a situação, como é que está sendo agora? Isso é importante falar um pouco, né? De quando ele chegar. Sim. Quer dizer, no momento, como está sendo, não sei se você deixa isso mais para depois, quando já está tudo certinho, mas só para dar uma... Né? É que, na verdade, eu não programei muita coisa. Eu programei aqui para tirar a dúvida do pessoal. Então, podemos falar sobre isso, tá? É isso, Como que a gente está pode acontecendo... Tocar... Sim. Você quer falar, Lorena? Só queria falar. Não, só uma coisa rapidinha em relação a isso, porque a gente comentou aqui sobre o procedimento no aeroporto, né? De quando chega. Aí, vamos dizer assim, o que é o normal, né, da Aliyah é o olé chegar em Israel e fazer toda, né, vamos dizer, os primeiros trâmites, né, dentro do aeroporto, fazer a Teudat Zeut, que é a identidade. Você já, claro, quando vocês chegam aqui, você já tem um número de israelense, vocês vão receber uma Teudat que se chama Teudat Olé, que é como se fosse uma carteirinha de identificação de olé, né? Vocês vão receber essa já é uma identidade, vamos dizer assim, importante, né? Para a partir daí tirar a Teudat Zeut. No passado, vocês faziam isso no aeroporto, mas agora com a corona, como tem pouca, vamos dizer assim, o pessoal, né, do Ministério de Absorção está bem reduzido, então eles não estão fazendo mais no aeroporto, então eles deixam para fazer depois que as pessoas saem da quarentena, né? Que, claro, as pessoas aqui chegando aqui em Israel, nesse momento é o seguinte, é o que está acontecendo. Pode ser que daqui a um mês mude, tá? Mas hoje o que está certo aqui, o que está ocorrendo aqui é o seguinte: a pessoa chega, o olé chega e ele fica em quarentena. Ele é levado para um hotel e recebe toda assistência, todo o serviço nesse hotel no período que ele tem que ficar de quarentena, né? Até sair de lá. E aí, nesse momento daí, a gente vai ficar em contato. Eu, Gustavo, a gente dá assessoria em tudo que vocês precisam, e também o Exército, que aqui é o órgão, né? Que vamos dizer assim, eles que estão tomando, estão cuidando, né, dessa parte das pessoas, né, dos olímpicos que chegam e vão para o hotel para receber toda a informação e o serviço. E daí vocês vão ficar já informados também, né, sobre o que fazer adiante, de como a gente, né, vai quando sair daí da quarentena, o que vai acontecer. Mas isso, como eu falei para vocês, é agora, né? Vamos esperar que daqui que vocês já estejam programados para chegarem aqui, já tenha mudado. Vamos esperar que seja assim, né? Que a gente volte ao normal, a nossa vida normal. Espero. As coisas estão mudando muito rápido. Para vocês terem uma ideia, a turma de outubro ficou 14 dias no hotel, em isolamento. A turma de novembro ficou 12 dias. E a turma de dezembro, a partir de dezembro, ficou 10 dias. Então, assim, as coisas estão mudando muito rápido. Aeroporto abre, aeroporto fecha. Então, é um pouquinho complicado. O que eu posso falar para vocês? Que a gente está extremamente atento a absolutamente todas as informações, e na hora da Aliyah a gente vai informar o que vai acontecer exatamente com cada turma que está indo. Tá? Então, por exemplo, o Jaime perguntou sobre o grupo do dia 4 de abril. Então, a gente responde com o que está acontecendo hoje, mas a gente não sabe se vai mudar até o dia 4 de abril. E com certeza, na hora que a gente tiver a passagem na mão, tiver tudo em ordem, a gente vai saber o que vai acontecer. E vocês serão orientados, tá? Extremamente orientados em detalhes de tudo o que vai acontecer. Eu estou com uma pergunta aqui do Cícero. Tá, que acabou de completar 60 anos. Assim, a aposentadoria em Israel para homens é com 67, se eu não me engano. Então, se você completou 60 anos, ainda teria 7 anos de trabalho. Hoje, com pandemia, está realmente talvez um pouquinho mais complicado,
ter trabalho e tem o problema da idade como em qualquer lugar do mundo. Mas existem empregos voltados para essa idade, tá? Talvez demore um pouquinho mais, mas tem que procurar. Tem que... nós fizemos uma live com o pessoal da Job Brasil. Antigamente chamava Bait Brasil Jobs, eles mudaram o nome, a live ainda está com esse nome. Talvez valha a pena assistir essa live, acompanhar esse grupo e ver possíveis empregos que tem para cada um, principalmente no momento que chegar em Israel, tá? Vamos ver aqui. Eu vou tirar o Adolfo do mudo, porque talvez essa pergunta seja legal para ele responder, que ele passou por isso. O Jaime está perguntando, 3 semanas são suficientes para desenrolar toda a burocracia e alugar um apartamento? Ele pretende visitar umas 5 cidades antes de decidir a cidade final. Você que estava procurando um apartamento agora, como que é essa parte de procurar apartamento aí em Israel, Adolfo? Conta um pouco da tua experiência para a gente. Vamos lá. Boa tarde aí a todos que estão participando. O que acontece? Tudo, tanto a burocracia, como as passagens, como o tempo que leva, que vocês todos estão preocupados e estão perguntando, vai depender da situação mudar ou não mudar, ou piorar ou melhorar. Em condições normais, você consegue arranjar as coisas muito depressa. Em condições normais, sem pandemia, você tinha um desemprego em Israel que girava em torno de 3%. E eu sempre falei que esses 3% eram pessoas que não precisavam trabalhar. Hoje, você gira em torno de 20% e todo mundo precisa trabalhar. Agora, com relação a procurar o apartamento, eu vou dizer como é que foi a minha experiência. Eu visitei uns 20 apartamentos em mais ou menos quase 3 semanas. Você tem algumas ofertas, você tem que limitar o valor que você está disposto a pagar e você vai encontrar. Toda a questão é o que vão te exigir. Eu tive um apartamento praticamente fechado, falei com o dono, estive na casa do dono, nos damos muito bem, ele me deu presente na casa dele, falei com o filho dele, o sócio dele é casado com uma brasileira que serviu de intérprete para não ter ruído na comunicação e ficou tudo certo. E aí eles mandaram um contrato para ser feito com um advogado. E aí vieram 2 ou 3 cláusulas que nós não tínhamos falado, que eu achei abusivas, comecei a correr atrás novamente. E acabei vindo para um apartamento que nós tínhamos visto lá atrás, que estava no final da fila, e acabamos voltando porque nós encontramos um advogado, que é o procurador das proprietárias, que não teve burocracia nenhuma. Ele me exigiu cheques, normal aqui em Israel, cheques pré-datados. Para quem, se tiver alguém novo aí, talvez não saiba nem o que é cheque pré-datado no Brasil, mas aqui vai aprender quando chegar. Então, ele me pediu cheques, ele não me pediu um cheque de calção, ele não pediu para o meu fiador nenhuma nota promissória, ele não pediu uma coisa que é comum aqui também, que são cheques que você dá em branco, nominais, às empresas de consumo, gás, luz, água. Ele só exigiu que eu passasse para o meu nome, mas não exigiu o cheque em branco para o caso de eu, enfim, não falhar com alguma coisa. Então, foi completamente sem burocracia e nós acabamos fechando com esse, porque o outro foi com um advogado também que veio com burocracias e com coisas que não haviam sido combinadas, né? Não, legal. É legal isso, esse depoimento, porque mostra que cada proprietário
de uma maneira diferente. Às vezes está muito complicado com o proprietário, acaba indo para outro, fica um pouquinho mais tranquilo. Aproveitando para fazer uma propaganda, na semana passada a gente fez uma live aliás, há 2 semanas a gente fez sobre aluguéis, com uma corretora de Carmiel, com a Mara. Convido a todos a assistir para saber esses detalhes que ele está falando de como alugar, como não alugar. Tá? O Benedict George estava com algumas dúvidas. Pode tirar do mundo para fazer a pergunta. Precisa tirar o habilitar teu microfone. Isso. Vocês estão me ouvindo agora? Agora sim. Tá, boa tarde para todo mundo aí. Boa noite em Israel. A minha dúvida é a seguinte. Eu tenho 70 anos. Eu sei que a partir dos 55 anos eu já não vou ter um lugar para ficar, vamos dizer. Eu vou ter que procurar um lugar para ficar. Sim. Eu tenho família e tenho amigos, mas eles moram, a maioria mora em cidades grandes. A maioria mora em Tel Aviv ou em Haifa ou Ranana. E, logicamente, a minha ideia é não ir para uma cidade grande. Eu conheço Israel, já estive lá, já morei lá por um pouco mais de um ano, mas não fiz aliá, sim. E a minha preocupação é que, obviamente, eu quero trabalhar, mas eu acho que é um pouco difícil eu morar, por exemplo, na casa de um amigo, de um parente em Tel Aviv e procurar trabalho em Naharia ou em Carmel ou em algum lugar assim, certo? O que assim, acontece, por exemplo, nesse caso? Ok. Eu vou aproveitar que eu estou com a pergunta do Maurício Goldstein aqui e da Caroline no Facebook. Eu vou falar as perguntas e eu já respondo tudo de uma vez só, tá? Então, o Maurício perguntou se existe absorção em kibbutz, né? E qual a faixa etária, né? E a Caroline perguntou se a gente pode apoiar na escolha da cidade. Então, como eu disse até na apresentação inicial, a nossa ideia é dar o maior número de informações para ajudar vocês a decidirem, tá? Então, a gente não tem intenção nenhuma de convencer vocês a nada. Então, assim, vocês precisam ter um lugar de chegada em Israel. Pode ser a casa de um amigo, pode ser um Airbnb, né? Alugar um Airbnb, pode alugar já um apartamento direto, mas vocês precisam ter um endereço em Israel. Quem tem menos de 55 anos e não tem pet, também tem os centros de absorção, tá? Isso a gente explica em detalhes. Tem diversas formas de chegada, tá? Vocês viram que, por exemplo, o Adolfo, em 3 semanas, ele visitou 20 apartamentos, tá? Então, isso também vai depender de vocês. Se tiver alguém que possa receber vocês, eu até costumo brincar, alguém que vocês possam atrapalhar, porque chegar de LA não é hospedar, é atrapalhar, né? Então, se vocês puderem chegar na casa de alguém, atrapalhar esse alguém e já sair procurando um apartamento próprio, é o ideal, porque daí já aluga e já muda para o apartamento próprio, tá? E aí nós fizemos diversas lives com várias cidades, onde cada cidade
tem um departamento de aliá na prefeitura. Então, por exemplo, usando o exemplo que ele passou, que ele tem amigos em Haifa, talvez valha a pena ir para Haifa e procurar um apartamento em Carmiel, que é próximo, procurar um apartamento em Kiryat Yam, que são cidades pequenas, e aí vou ter o maior prazer de passar as pessoas, os contatos das cidades, para que vocês conversem, para que te ajudem a alugar um apartamento, te ajudem a tudo que vai ser feito na cidade, tá? Então, por exemplo, a Caroline perguntou se pode apoiar na escolha da cidade. Na verdade, a gente fez essas lives exatamente para ajudar nessa escolha da cidade. Nós fizemos perguntas sem opinião pessoal, tá? Tentamos abranger o maior número de perguntas que a grande maioria das pessoas tinham, né? Para saber, então, quanto custa o aluguel de um estúdio, de um dormitório, 2 dormitórios, como que é a estrutura de comércio, de farmácia, supermercados, transporte, empregos, faculdade, escolas, para a gente tentou atingir todas as idades. Então, vale a pena, são lives que giraram em torno de 1h30, 2 horas, vale a pena assistir com calma, ajudar a escolher a cidade, e na hora que escolher umas 2, 3 cidades, estiver em dúvida, entre em contato com a gente passa o contato da pessoa da cidade, que fale português, que está acostumado a ajudar os Olim, para ajudar vocês a decidirem qual é a melhor cidade para vocês, tá? A gente indicar qual é a cidade é muito complicado para a gente. Por quê? Eu vou dar um exemplo. Eu não gosto de praia. 90% das pessoas que eu falo gostam de praia. Então, eu não posso dar minha opinião pessoal de qual é a melhor cidade, porque eu vou indicar uma cidade que não seja de praia. Entendeu? Então, a gente não gosta de dar opinião pessoal. A gente gosta de dar as informações. Eu vou falar quanto custa o aluguel na cidade. E cada um vai pensar se é caro ou se é barato. Voltando à ideia do kibbutz, a ideia de fazer aliá para kibbutz mudou muito para quem pensa em aliá da década de 80, década de 90. Era muito comum fazer aliá para kibbutz. Hoje, não é tão fácil fazer aliá para kibbutz. Não falo para as pessoas desistirem, mas vai buscar as informações, saiba como o kibbutz está funcionando hoje, para saber se vale a pena ir para kibbutz ou não, tá? Hoje tem poucos kibbutzim e eles estão pegando mais jovens, tá? Não vejo muita gente indo para kibbutz, tá? Mas não quer dizer que não seja uma boa ideia. Daniel, você está com uma... Pode tirar teu microfone. Ok, boa tarde, Valdemar, boa tarde, Marcos. Y en Israel, ¿no? Adolfo, boa tarde. Lorena y buenas tardes, Gustavo. La pregunta va más para quien está más en Israel, ¿no? A pesar que o Valdemar y o Marcos deben saber, ¿no? ¿Cómo está a situação dos mercados Clitá? Estão fechados agora para nós? Está muito aberto para os etíopes. Qual é o que se ouve quem está em Israel sobre esse tema? Que é o mais importante, porque é uma de ficar 5 meses em mercado Clitá e dá muito mais tempo para a gente se preparar, procurar lugar para morar, procurar trabalho, procurar apartamento. O que vocês estão ouvindo lá? Eu sei que cada dia muda, cada minuto muda, mas o que se sabe assim? Se ouve? O que está no ar? Eu sei, eu entendi. Vocês não têm nada a ver com isso, mas onde vocês, se isso vai se realizar aos poucos ou nunca mais, ou já ficou fechado para a gente ter 2 a 3 semanas com um apartamento, 70, 100 por dia, ou mercado que está o apartamento que o governo indica e de aí tem que sair para procurar apartamento, que é muito difícil. Assim, Daniel, assim, vamos lá. Primeiro, Mercado Clitá é um plus. É uma pequena ajuda a mais. Então quer dizer que se eu não for para Mercado Clitá, minha aliá não vai ser boa? Não, nada disso, tá? Falo que a grande maioria das pessoas que acabam recebendo nossa ajuda não vão para Mercado, tá?
Talvez uns 60% não vai, 40% vai. E essas pessoas que não vão para Mercasclitar também têm uma aliá boa, tá? Qual que é a grande vantagem do Mercasclitar? É que é um aluguel um pouco mais barato, subsidiado. Mas eu consigo encontrar um apartamento pelo mesmo valor do Mercas na cidade? Se não for o mesmo valor, é um pouquinho a mais. Não é tanto a mais assim que vai dificultar muito a aliá de vocês, tá? Agora, ao mesmo tempo, eu vou falar o que aconteceu, o caso real. No mesmo dia, de manhã, eu recebi a notícia que o Mercasclitar de Ashdod estava fechado. À tarde, no comecinho, logo depois do almoço, me falaram que eles tinham conseguido uma aprovação de pagar 70 shekel por dia e poder ficar lá por 15 dias. E no final da noite, uma pessoa entrou em contato comigo falando que recebeu a aprovação do Mercasclitar para ficar 5 meses. Ou seja, 3 informações diferentes no mesmo dia, tá? Então, parece que se não tiver Mercasclitar, não dá para fazer aliá. Não é assim, tá? E a gente vai tentar sempre orientar, estamos buscando soluções caso isso realmente aconteça, tá? Por enquanto, nada oficial, tá? Eu tenho certeza que a Agência Judaica está olhando caso a caso, tá também super preocupada com esse tipo de informação, e conforme as coisas forem acontecendo, a gente vai orientando todo mundo. Eu costumo falar que eu acho, na minha opinião, uma pessoa que fez aliá na década de 80, olhar os benefícios que existem hoje, ia virar e falar, com esses benefícios eu não faria aliá, porque os benefícios que davam antigamente eram muito maiores. Então, hoje, a gente está num período de transição. Se, por um acaso, no futuro não tiver Mercasclitar, quem abrir a pasta depois disso nem vai saber que aquilo existia e vai ter outro tipo de benefício que vai fazer com que a aliá seja de sucesso. Entendeu? Então, ok, se não tiver um Mercasclitar, um pequeno obstáculo a mais, mas eu não acho que seja uma coisa assim que vá fazer sobre decidir fazer aliá ou não, tá? Não acho que é uma coisa que é o mais importante. Tem muitas outras coisas, principalmente a vontade de cada um de fazer acontecer em Israel. Eu costumo falar que Israel é um país que acontece para quem faz acontecer, né? Então, se chegar lá, alugar um apartamento próprio, aluga perto do Ulpan, frequenta as aulas, vai ter o contato com as pessoas, não vai ter muita diferença, a não ser financeira. E se conseguir ainda um apartamento que seja num valor bem próximo do Mercas, não vai ter muita diferença, tá? Acho legal, interessante a ideia do Mercas, mas saber que se por um acaso não tiver, não é uma coisa assim que vá atrapalhar muito a aliá de vocês. Você quer falar alguma coisa, Lorena, sobre isso? Na verdade, não é sobre isso. Se vocês quiserem falar mais alguma coisa sobre isso, não sei, alguém mais, mas eu queria tocar aqui no assunto da pergunta do Wilson Lieberman. Ele perguntou qual a assessoria que teremos em Israel. Legal. Já passo para isso? Posso passar para essa pergunta? Tá. Então, é bem melhor que eu responda sobre isso, porque assim, eu sou a representante da absorção dos Olim aqui em Israel. Então, claro que eu sou a melhor pessoa para dizer o que a gente faz aqui, tá? Então, no primeiro momento, quando vocês chegam aqui, a ideia é vocês receberam o quanto mais de orientação, tá? Nesses primeiros dias que vocês chegam. Como eu comentei antes, tem a questão agora, por exemplo, do corona, que os olhinhos estão chegando no aeroporto e as regras mudaram um pouco, então vocês vão para um hotel, então a gente está aqui, tá? Eu estou aqui, o Gustavo também, mas assim, é mais a minha parte de estar ali atenta para saber se vocês já têm todas as informações, se precisam de alguma coisa. Eu posso, assim, dar, inclusive, exemplos do que acontece. Por exemplo, vocês estão lá, já tiveram casos de pessoas que chegaram no hotel e não entenderam o que estava acontecendo, não sabia inglês, não sabia português, e as pessoas passam informações e eles não entendem.
né? As pessoas que não sabem, né, falar nem o hebraico e nem o hebraico e o inglês, então fica um pouco, né, difícil de se comunicar. E a gente ajuda com isso, como eu comentei antes. A gente faz o Zoom, explica né, quais são as regras do hotel, quais são as regras do período da quarentena. E aí a gente faz um Zoom também para explicar toda a questão da saída, como eu comentei antes. Há casos de pessoas, por exemplo, eu tive uma pessoa que chegou e falou, olha, Lorena, eu cheguei aqui e esqueci a minha insulina. Eu estou com um problema sério, como vou fazer? Né? Então, a gente aqui do Keren Liridut, claro, eu como representante, sou a pessoa que através dos meios que eu tenho aqui, eu uso os meios que eu posso, né, que eu possa usar aqui para poder ajudar essa pessoa a receber o que ela precisa naquele momento, né? Vamos dizer assim, uma segunda orientação. Depois que uma pessoa vai para uma cidade, escolhe uma cidade, vai para Tel Aviv. Lorena, com quem que eu falo em Tel Aviv? Se eu quero saber sobre, na prefeitura, uma pessoa que fale português ou espanhol, que eu possa me comunicar, eu sou essa pessoa que né, eu passo a orientação de que tipo de informação essas pessoas e onde, né, com quem falar, dar o contato, enfim. Se há algum tipo assim de caso, assim, por exemplo, de uma família, estou me lembrando assim aleatoriamente, por exemplo, uma família que tinha um problema com uma criança, tinha chegado com uma criança que tinha um problema específico e me perguntaram, Lorena, como é que eu faço para resolver, né, para receber toda a informação para o meu filho que é especial. E aí eu lembrei de outra família que já estava aqui no passado e que tinha passado pelo mesmo processo. E aí eu, né, fiz o contato das duas famílias, a outra família que já estava morando aqui há 3 anos, ajudou a outra família com tudo. Então, ou seja, eu chamo isso geralmente de um shidur, né? Porque eu tento conectar um caso com o outro e as pessoas vão se ajudando uns aos outros, né? Fora essa ajuda, claro, como o Valdemar comentou, quando o Olê chega aqui em Israel, ele recebe um cheque, uma ajuda financeira do Keren Lididdut, tá? Por pessoa, como ele realmente explicou muito bem, e a gente passa o cheque para cada um aqui, né? As pessoas, o tempo, né, de 6 meses de ajuda, na verdade, não é que eu possa e tenha como, né, ir com todo mundo, fazer todos os trâmites, em cada cidade, para cada pessoa que chegou, não é assim, não é que a gente vai e vai tirar a identidade junto, ou vai sei lá, tirar a carteirinha de saúde, não é isso. Isso a gente pode fazer, quer dizer, a minha parte nesse sentido, assim, de ajudar com a orientação, assim, de pessoas que não conseguem muito se locomover e entender as coisas, eu posso sim conseguir voluntários que falam de língua portuguesa ou espanhol, mais próximo, né, vamos dizer assim, do português, para ajudar em cada cidade, alguém que, né, se tiver algum problema nesse sentido para alguém, tá? É muito raro, não é uma coisa assim que acontece sempre, mas quando acontece, dá para a gente organizar em relação a isso. E outros casos também, por exemplo, quando a pessoa vai para o mercado militar, claro, ela já está ali, né, já tem um quarto organizado, não precisa de tanta coisa no apartamento, enfim. Mas tem aqueles que quando chegam, já chegam, estou vendo o Daniel fazendo assim com a cabeça, é verdade, mas né, tem esse ponto. Eu vou tocar também nesse ponto. Eu sei que você está um pouco assim triste com isso, que não está dando, mas vamos ver, quem sabe você também consiga no futuro, mas enfim. O fato de as pessoas que não vão para o mercado clitar e estão alugando apartamento, geralmente a pessoa chega, né, e está ali, aluga um apartamento, e geralmente, assim, pode ser que tenha sorte, o apartamento tenha tudo, tem a geladeira, a máquina de lavar, a cama, colchão. Já tiveram casos, e nós estamos aqui para isso também, de pessoas que chegaram, alugaram apartamento, e me telefonaram, falaram assim, olha, Lorena, é o seguinte, a situação é a seguinte, eu entrei no apartamento, não tem nada, está zerado, consegui comprar uma coisa ali, a gente conseguiu uma coisa, né, uma doação aqui, uma doação ali. Aqui em Israel essas coisas acontecem muito, tá? É uma coisa muito comum. Quem chega aqui em Israel, eles podem, é muito, vamos dizer assim, não é super fácil, mas vamos dizer assim, é uma coisa que acontece sim, de você chegar, você comenta com as pessoas, né, da prefeitura ou dali que estão, né, até comigo mesmo, Lorena, a gente está precisando de uma geladeira, e a gente sabe quem é que está ali passando uma geladeira e da ideia de pessoas que estão dando doação, mas o Keren Lididdut tem também um orçamento para ajudar as pessoas em determinados casos, tá? Que precisam de, vamos dizer, cama, colchão, máquina de lavar,
todos os dias é uma coisa assim que realmente eu me ocupo disso, tá? Claro que não é uma coisa assim de que a pessoa chega e tem direito, eu tenho direito porque eu vim com Keren Leviduto e eu posso receber uma geladeira de presente. Não é bem assim, então eu deixo bem claro, cada caso é um caso, mas geralmente a gente consegue ajudar muita gente, tá? E às vezes até com mais de uma coisa para cada apartamento, tá? Porque depende também, assim, casal, com criança, uma pessoa, né, que não é tão jovem, está chegando agora e tem muita despesa. Então, tudo isso é levado em consideração. Claro que eu, Lorena, vamos dizer assim, gostaria de ajudar todo mundo e com o máximo possível, que me dera, né? Mas com o orçamento que eu tenho no Keren Leviduto, e graças ao Keren Leviduto, eu posso, assim, avaliar cada caso e ver o que dá para ajudar para cada pessoa. E também receber a autorização da própria instituição, né? Mas uma coisa que eu quero deixar vocês assim, claro e tranquilos em relação à situação de que se vocês chegarem aqui e precisarem de alguma coisa, vocês podem se contar com Keren Leviduto, tá? Se for uma situação realmente de precisão, uma situação realmente, né, que esteja dentro dos critérios, nós estamos aqui, inclusive, claro, para isso também. Isso aí, vamos dizer assim, aquela ajuda extra que nós estamos dando e vamos ficar felizes em dar, tá? Então, por isso, quando vocês chegarem aqui, a gente, claro, vamos estar em contato. Quando o Olê chega, não existe um Olê que chega aqui que eu não fale pelo telefone com ele, né? Vamos dizer assim, a pessoa chega, a gente está em contato, tanto por Zoom, de uma forma coletiva, depois também individual. Eu sempre quero saber de cada um o que está acontecendo. Às vezes a pessoa tem perguntas, vamos dizer que meu telefone ele não é vermelho, mas é como se fosse um telefone vermelho, porque às vezes assim, quando as pessoas têm um tipo de emergência, Lorena, me aconteceu isso, eu não sei o que eu faço. E aí, até pela minha experiência, porque eu moro aqui 18 anos, quase 19, eu vou fazer esse ano, né? Sou casada com israelense, tenho 4 filhos, eu já estudei aqui em Israel, enfim, então eu tenho uma baita experiência assim, de ser israelense, então eu posso assim ajudar com esses tipos de pergunta, ou às vezes me perguntam, Lorena, eu não estou conseguindo entender muito bem como é que faz para tirar a carteira de identidade. Desculpa, não de motorista. Eu vi que tinha um negócio de um TOEFL Yarok, que é um formulário que eles chamam de formulário verde, não sei o quê, e aí me pergunta e eu já tenho tudo certinho para passar. Eu falo, olha, você vai aqui, vai ali, vai, né? Então, é bem mais, vamos dizer assim, que tendo essa... Eu sei que quando a gente tem assim, um telefone vermelho que dá para a gente ligar e tirar as dúvidas, ou sei lá, ou até uma questão assim de emergência, eu acredito que seja assim, bem... Vamos dizer assim, que quando eu vim para Israel, há quase 19 anos atrás, eu gostaria muito de ter tido uma ajuda como o do Keren Leviduto, que eu pudesse ligar e poder saber ali de alguma, né? Um eventual problema, uma coisa que com certeza eu tive, não tenham dúvidas, mas vocês têm aqui a nós e ficaremos muito felizes de ajudar e recebê-los aqui em Israel. Tá? Legal. Até complementando um pouquinho o que a Lorena está falando, né, que a Lorena ela faz mais esse trabalho de assessoria, ela vai orientar como tem que ser feito. Agora tem um termo que está começando a ser muito falado, que são as cidades Olé-friendly, tá? São cidades que têm departamento de aliá dentro da prefeitura, tá? Então, a Lorena consegue dar uma assessoria para vocês explicar como as coisas funcionam. Se precisar de alguma coisa local, próxima, aí a Lorena acaba indicando quem é a pessoa da prefeitura que vai conseguir ajudar vocês um pouco mais próximo, tá? E é exatamente com essas cidades que nós fizemos as lives. Normalmente é com as pessoas que vão ajudar vocês nas cidades. Isso. Então, por exemplo, na própria live de Jerusalém, quem fez foi a Lorena, mas também acompanhou com a gente o Israel, que é a pessoa da prefeitura de Jerusalém que vai ajudar os Olim que chegam da América Latina. Tá? Isso. Então, é bom frisar também, desculpa, Valdemar, que claro. esse é um cargo, na verdade, é uma função na prefeitura, né, que eles têm esse departamento de ajuda ao Olê, né, e cada setor tem, vamos dizer assim, tem um projeto, eles chamam de projeto, né, que seria a pessoa que seria responsável pelo Olê de cada área. Aí, vamos dizer assim, os Olim da América Latina tem uma pessoa que ela é responsável pelos Olim, que vieram da América Latina.
Agora, sim, tem cidades, por exemplo, na Aria, que temos uma pessoa temos no governo, né? Uma pessoa lá nesse cargo de Projectorate, que ela fala português, Júlia, ela se chama. E ela também fala espanhol, porque ela também é uruguaia, ela domina muito bem as duas línguas. Temos também, então, tem determinadas cidades que a gente tem realmente uma pessoa que fale a língua, ou no espanhol, que a gente dá para, né, se virar muito bem, nós brasileiros, que é uma ajuda legal, né? Porque às vezes você chega num lugar, por exemplo, vamos dizer assim, eu estou tentando lembrar aqui agora, Hanana, por exemplo, tem muito brasileiro em Hanana, quer dizer, a ajuda lá que vocês podem encontrar é mais da comunidade, porque tem uma comunidade muito grande de brasileiros, só que, por outro lado, não há uma pessoa que fale a língua, não tem espanhol nem português no momento. No passado a gente tinha uma pessoa lá que ajudava em espanhol, mas agora não. O que dificulta mais, assim, para as pessoas que não sabem falar inglês, vamos dizer assim, ou até o próprio hebraico, tem aqueles que sim sabem hebraico. Então, aqui vocês vão precisar mais de uma ajuda da comunidade para entender as coisas, ou alguma coisa da cidade, enfim. Mas, como eu expliquei, tem os outros lugares que sim, a gente tem como se comunicar de uma forma melhor, porque o próprio projeto, ele fala o português ou o espanhol, então é muito mais fácil, né? A Patrícia aqui perguntou se dá assessoria em Beersheba. Na verdade, a Lorena, ela corre Israel inteiro para todo mundo que chegou da América Latina. Tá? Então, por isso que é uma assessoria à distância, porque ela acaba pegando todo Israel, ok? Exatamente. De todos que são ajudados pelo Keren Leididut. Inclusive Beersheba. Vou até frisar. Exato. Vou até frisar isso. Como parte do projeto da gente, no caso assim, da assessoria, né, que a gente dá para o Olê, no passado, antes do corona, porque agora está um pouco mais, fica um pouco, né, inviável a questão, mas eu fazia Bikur Bait, que se chama, né, que é a visita em casa, né, no caso eu vou à casa do Olê, não interessa, vamos dizer assim, se for em Kiryat Yam, se é em Haifa, eu moro em Jerusalém, mas assim, eu sempre viajava demais, até com o corona agora deu uma parada com isso, né, porque na verdade a gente não pode encontrar com todo mundo pela situação. Ainda assim, eu vou aqui e ali. Essa semana passada, na quinta-feira, eu estive em Beersheba, enfim, então eu dou umas escapulidas aqui e ali, mas não é que está uma coisa assim que eu dê para ir na casa de todo mundo agora por causa da situação, né? Para também não estar... Apesar de que eu tá vacinada agora, né? Agora eu já estou um pouco mais... Vamos ver o que vai acontecer no futuro. Mas se a gente voltar realmente, vamos dizer assim, da forma com que a gente trabalhava desde sempre, eu estou no Keren Leididut como 5 anos, então antigamente eu andava muito, rodava muito o país, mas vamos ver se a gente volta para essa época, né? E aí eu vou poder visitá-los em sua casa e ver, assim, às vezes a gente quer isso justamente para ter um contato a mais e ver se dá para dar uma ajuda a mais, entender a situação. E hoje em dia a gente está fazendo isso por vídeo, telefone, né? Ainda dá para se comunicar, ainda bem. Até para dar um exemplo aqui do que a gente está falando, justo a Lorena falou de Hanana, o Marcos Gilban já se manifestou aqui no chat falando que qualquer coisa sobre Hanana para falar com ele. Então, até legal isso para falar. Então, a pessoa vira para mim e fala assim, estou indo para Hanana. Eu já passo o contato do Marcos para já entrar em contato, para já saber, para o Marcos já começar a falar com o Marcos antes de ir para Israel, para que ele já saiba que vai ter uma família chegando lá e etc. Então, não só com Hanana, se for para Beersheba também, tem um contato em Beersheba, tem contato em Naharia, temos contato em Kiryat Yam, em Carmiel e por aí vai, tá? Então, conte com a gente, entre em contato com a gente, faz a reunião, me pergunta, fala as cidades que estão interessados, que a gente vai ter o maior prazer de passar esses contatos para já começar a falar com eles daqui do Brasil, tá? Não precisa chegar em Israel para começar o contato, já pode começar a tirar dúvidas específicas sobre a cidade antes, tá? Isso. Bom, vamos lá que tem bastante pergunta aqui. Eu vou voltar um pouquinho sobre a passagem, que tem algumas pessoas falando sobre a nossa passagem. Rapidinho, nós entregamos a passagem com 10 dias de antecedência, tá? Então, nós juntamos, eu faço toda a lista do mês. Nós temos um grupo no WhatsApp, tá? Onde
não é institucional, são informações rápidas e importantes sobre a LIA, e normalmente eu divulgo quando eu estou fechando a lista do próximo mês. Então, provavelmente semana que vem eu já vou colocar uma mensagem lá que nós estaremos fazendo a lista da turma que vai em março, tá? Então, quem não está nesse grupo, entre em contato comigo, entre em contato com o Marcos, pede para entrar no grupo para ter essas informações e nós entregamos as passagens com 10 dias de antecedência, depois da lista toda fechada, com todo o grupo, tudo direitinho, tá? Também vi aqui uma pergunta sobre escala. Como eu disse, o objetivo do projeto é conforto. Então, a gente sempre tenta ao máximo, onde mesmo as pessoas que não saiam de São Paulo ou não saiam direto do Rio, que tenha que fazer uma escala em São Paulo, que tenha que trocar de companhia aérea, a gente sempre tenta que a mala seja despachada no local de origem e seja retirada em Tel Aviv. Isso só não acontece se as companhias aéreas não deixarem por motivos próprios. Mas a gente sempre tenta fazer com que a passagem ela seja completa, da origem de qualquer lugar do Brasil até Tel Aviv. E sempre com um período curto de espera, tá? Lembrando, eu sempre gosto de bater na tecla. O objetivo do projeto é conforto. Ficar 15 horas, 20 horas esperando num aeroporto de conexão, isso não é confortável e nós evitamos ao máximo. Nunca aconteceu. Se acontecer, é quando chegar no momento que ou vai ficar esse tempo esperando, ou vai ter que adiar a LIA. Não tem outra opção. A gente sempre vai tentar ser com a melhor opção possível, tá? A gente se preocupa com tudo isso. Vamos lá. O pessoal está perguntando sobre a aposentadoria e a perda de aposentadoria. O que acontece? As informações sobre isso ainda estão um pouco desencontradas, tá? Eu estou procurando alguém que fale português, que consiga falar para nós sobre o sistema de aposentadoria, a prova de vida, sobre tudo isso em Israel. Assim que a gente achar, faremos uma live para fazer toda essa explicação e deixar tudo isso muito claro, tá? A gente fez uma live com uma advogada notária para falar sobre isso, e ela comentou que não sabe sobre essa retenção de 25%, tá? Então, a gente ainda está procurando para ter informações mais específicas sobre isso. Como a aposentadoria são casos independentes, a gente vai tentar pegar alguém que consiga buscar o maior número de informações possível para tentar orientar vocês, tá? Sobre transferência de dinheiro, Regina, entre em contato com a gente, tem várias opções. Eu acho que vale a pena uma conversa particular sobre isso. Quem tiver dúvidas sobre transferência de dinheiro, existem umas 3, 4 opções aí. Entre em contato com a gente que a gente vai ter prazer em falar todas as opções. Cada caso é um caso, tá? Durante o Ulpan, se as crianças já vão para a escola? Sim, normalmente as crianças vão direto para a escola e aprendem o hebraico lá. Também vamos fazer uma live sobre todo o sistema de educação em Israel. Está na nossa programação de fazer uma live sobre isso e explicar em detalhes como que funciona o sistema de educação, separado até por idade. O que acontece com cada idade, pessoal que está chegando em Israel, tá? Sobre plano de saúde, a gente teve uma live muito legal com uma diretora do Maccabi explicando em detalhes. Ela não fala sobre o Maccabi, ela fala sobre o sistema de saúde em Israel, tá? Qual plano escolher vai depender muito da cidade que vocês vão, ok? É bem diferente o sistema de saúde de Israel do que no Brasil. Então, vale a pena assistir a live com a doutora Lilian Blum, que ela explica direitinho como funciona lá e como que vocês escolhem o plano de saúde. Lorena, eu vou te tirar do mudo mais uma vez,
tem uma pergunta aqui sobre mudança de nome. Uhum. Você sabe como que funciona a parte de mudar o nome em Israel? Então, eu vou emendar essa pergunta com outra pergunta também do Jaime Nigri, porque ele pergunta alguma coisa assim sobre os trâmites essenciais, não é isso? Então, por que eu vou emendar? Porque é o seguinte, quando vocês chegam aqui, eu expliquei que vocês recebem um Teudat Olé, né, que é uma primeira identidade, que já está falando, é uma identidade, Teudat Olé, uma identidade, um documento de identificação de Olé, tá? Que lá vocês vão ter um número de vocês, de israelense, então quando vocês vão, os primeiros trâmites, no caso, seria depois ir no Misrad HaPnim, que seria o Ministério do Interior, para tirar a identidade, como de todos aqui, identidade israelense. Então, nesse Misrad HaPnim, no Ministério de Interior daqui de Israel, é onde vocês vão levar, claro, todos os documentos que vocês trouxeram do Brasil, certificado de nascimento, enfim, toda a pastinha de vocês, e aí vocês podem fazer a troca do nome. Aqui em Israel não tem nenhum problema para trocar de nome, tá? É só ir no nesse ministério, que é o ministério, né, o Misrad HaPnim, que se chama em hebraico, e lá, onde vocês vão tirar a Teudat Zeut, né? Quando vocês forem fazer essa Teudat Zeut, a identidade, vocês falam, olha, eu quero trocar de nome. Eles vão dar um formulário, vocês vão preencher o que é que vocês querem trocar, o que é que, né, nome, vamos dizer assim, o sobrenome, o particular, enfim, o que vocês quiserem aqui não tem problema, não tem nenhum tipo de burocracia extra. Então, lá vocês vão fazer isso, tá bom? E sobre a questão dos outros trâmites, seria o quê? Vamos dizer assim, os básicos seria isso, a parte do Kupat Holim, né, que o Kupat Holim é tipo o seguro de saúde de vocês daqui, tendo já a Teudat Zeut, vocês já vão lá e tiram a carteirinha de vocês, de onde vocês vão escolher aí já do Brasil qual é a empresa, não é empresa, como é que se chamaria? Qual é o Kupat Holim, né? Qual é o plano de saúde de vocês? A operadora. A operadora que vocês escolheriam, né? A gente tem 4 aqui, Clalit, Maccabi, Miuchedet e Leumi. Isso. Então, vocês vão escolher uma delas e isso aí, vamos dizer que essa seria uma das coisas mais importantes depois da Teudat Zeut. E, claro, ir no Ministério de Absorção, né? Porque que se chama Ministério Misrad Aliyah Ve'Aklitah, que no caso lá vocês vão passar os dados do banco, que vocês vão abrir também uma conta no banco, vamos dizer assim, essa seria uma quarta coisa, e aí vão passar quais são os detalhes do banco de vocês para começar a receber o Sala Klitah, que seria o pagamento, né, de Israel, de que o Olé tem direito de 6 meses, tá? Então, vamos dizer assim que, basicamente, essas são as 4 coisas que são as coisas mais importantes que vocês fariam no primeiro momento aqui em Israel, tá? Lorena, posso complementar o que eu fiz claro, agora? Por favor. Como é que foi o meu processo? Claro. Segue uma ordem cronológica muito certa. Você chega, você tem que ir no Misrad HaPnim, como a Lorena falou, porque no Misrad HaPnim você vai com a tua Teudat Olé, que você recebeu no aeroporto, e você tira a sua Teudat Zeut. Teudat Zeut é a sua identidade que, para qualquer coisa, até para liberar o carrinho do supermercado, eu uso o número da Teudat Zeut. Então, você tira a tua Teudat Zeut do Misrad HaPnim. Depois, você tem que ir com a Teudat Zeut no banco. E aí você abre a conta no banco. Porque aí você, com conta no banco, você vai no Misrad HaKlitah, mostra que você já tem o documento e mostra que você já tem uma conta para receber o Sal Klitah. E aí depois você vai no plano de saúde. Exatamente. O que acontece? Eu não entrei em detalhe na ordem, porque geralmente é uma coisa que a gente passa quando o Olé chega e tal, e na verdade vocês não têm que se preocupar agora com isso. Isso é mais, não é não, Adolfo? Agora eles ficam, né, vão dar ênfase às coisas antes da Aliyah. Quando você chegar em Israel, aí a gente já faz aquele switch, né? A gente já, pronto, acabou tudo que foi da Aliyah, vamos passar para a parte da absorção, da Klitah, e aí, pronto, aí entra essa parte aí da ordem. Eu só quis dar realmente, muito obrigada, Adolfo, que você falou, isso é realmente uma coisa que eu dou ênfase quando eles chegam aqui em Israel, mas quando eles chegarem a gente vai reforçar isso aí, porque tem muita gente que esquece, por experiência. Não, e é legal,
Na hora que pegou o avião, chegou em Israel, esquece o Valdemar e agora é só Lorena. Esquece o Valdemar e o Marcos aqui e fica só com a Lorena, né? Lembrando que vocês serão orientados tudo na hora correta. Então, muito legal, o Adolfo falou, mas ninguém precisa decorar nada agora. A Lorena vai explicar com detalhes quando vocês... Não adianta, não precisa saber. É legal ter essa noção, foi ótimo, mas saber que isso vocês vão ser orientados na hora que vocês chegarem em Israel. A própria agência judaica também faz um trabalho aqui de orientação do que como funciona essa burocracia no aeroporto, ou não vai ser no aeroporto, vai ser direto no hotel. Tudo isso vocês também serão orientados aqui pela agência, tá? Ninguém fica perdido. Isso é o mais importante, tá? Então, não é porque a gente deu a informação com antecedência que vocês não vão saber. Nós apenas estamos aguardando para falar na hora que vocês precisam saber. Isso. E, na verdade, né, pode ser que tudo mude, né? Porque com a questão do corona, aí vai voltar ao normal, como eu tinha explicado antes. Pode ser que vocês já possam receber a Teudat Zehut lá no aeroporto, aí já é, vamos dizer assim, uma dor de cabeça a menos, né? Vamos dizer assim. Vocês já vão sair com a Teudat Zehut, então vamos esperar que essa seja a situação mesmo, que aí já melhora, como antigamente. Valdemar, tem uma pergunta aqui do Igor sobre a questão ele soube de que quem é judeu da 4ª geração. Só para, assim, de uma forma assim geral, quem é judeu não tem esse negócio de 4ª geração, 3ª geração para aliar, tá? Judeu é judeu, acabou, tem direito de aliar, tá? Então, ele é reconhecido como israelense, com cidadania israelense. Se eu entendi bem a pergunta, vê se você está vendo aqui qual é a pergunta. Não, talvez até eu possa falar de uma maneira mais ampla, tá? O lance, assim, entrar em contato com a agência judaica, lá é o órgão oficial, eles vão pedir os documentos e entregue os documentos. E eles que vão falar se tem direito ou não. 3ª geração, 4ª geração, aí é relativo, tá? Então... nessa parte oficial a gente não gosta muito de falar, a gente gosta de dar uma ideia, porque, como eu falei, cada aliá é individual. Se a gente falar alguma coisa errada para vocês, pode prejudicar a aliá de vocês, o processo oficial, tá? Então, a gente consegue dar uma ideia por experiência, mas cada caso é um caso, tá? Isso, perfeito. Deixa eu voltar em algumas coisinhas aqui. Tá. A Vivian está falando que ela é Gorerer Zakaut. Esse é um status muito raro. Tem muitas coisas específicas. Vivian, vou pedir para você entrar em contato comigo para a gente conversar e a gente falar sobre plano de saúde, sobre tudo isso mais especificamente. Tá bom? Se tiver no Rio, procura o Marcos. Marcos tem bastante experiência com Gorerer Zakaut também. Eu estou na ONG há quase 4 anos, ele está há 6 meses, acho que ele pegou mais Gorerer Zakaut do que eu. Mas a gente já sabe sobre esse status, tá? Então, pode entrar em contato com a gente que a gente vai ter prazer em responder para você e orientar, tá bom? O Wilson pediu para colocar a lista das cidades que tem alguém na prefeitura, são as cidades que a gente fez as lives. Então, pode entrar no nosso Facebook, veja as lives do nosso ciclo de cidades, tá? Que aí você vai ter toda a informação, inclusive a grande parte das lives foi com a pessoa da prefeitura que vai ajudar, tá bom? E normalmente a gente coloca o contato na própria live. Se não conseguiu pegar o contato na live, entre em contato com a gente que a gente vai ter o prazer de passar, tá? Por exemplo, de novo, o Marcos colocou o contato dele, de Hanana, e se colocou à disposição. Quem quiser, entre em contato comigo ou com o Marcos, a gente terá o prazer de passar o contato do Marcos Gilban de Hanana, tá bom? Então tem em Beersheba, como eu falei, na Haria, Kiryat Yamin, Haifa, tá? Perguntou se tem uma lista de imobiliárias que publicam em inglês. A gente fez uma live sobre aluguéis e no meio da live alguém colocou uma página de apartamentos, tá?
que eu achei muito legal. Eu entrei e achei muito legal, tá? Conselho que eu dou: ciclo de locação em Israel é muito rápido. Então, vocês podem entrar nessa página, chama komo.co.il, ok? Entre em contato com a gente que eu passo o link para vocês, tá bom? Então, ela está em hebraico, você pode pedir para o próprio Chrome traduzir para o português, para vocês terem uma noção. Não adianta procurar apartamento aqui, tá? Então, vocês vão procurar, vocês vão ver para ter uma noção. O ciclo de locação é muito rápido. Então, quem está pensando em abril, se achar um apartamento hoje, ele não vai estar disponível em abril. Mas vocês podem ter uma noção de quanto custa um aluguel na cidade que vocês estão querendo ir e assim por diante. Deixar para procurar quando chegar lá, tá? Vale a pena ver a live de aluguéis para saber como que funciona as regras de locação em Israel, tá? A live está bem legal, está bem completa, com bastante informação, tá? Pediu para colocar. Eu vou escrever aqui no chat que me pediram, eu vou colocar aqui o endereço do site. Coloquei no chat do Zoom, vou colocar no Facebook também. Tá, eu achei um site bem interessante, vale a pena dar uma olhada. Fora que tem muita gente que procura apartamento por grupos no Facebook também, tem muitos grupos voltados para Olim Hadashim, procurando apartamentos, então acho que é bastante interessante. A Rebeca perguntou aqui sobre pet. Acho legal entrar nesse assunto, tá? Nós não nos responsabilizamos por pets. Então, toda a parte de documentação, toda a parte de pagamento de passagens é sempre com o Olê, ok? O que nós fazemos? Nós apenas, na hora de comprar a passagem, nós reservamos o lugar do pet no avião, tá? Então, na hora de comprar, na hora que a gente está fechando a lista, nós precisamos de alguns dados do pet, como raça, idade, peso, tamanho da caixa, essas coisas, e nós reservamos o lugar do pet no avião, tá? Toda a documentação, pagamento da passagem e trâmites é sempre responsabilidade do Olê, tá? E isso é muito crítico para nós. Por quê? Porque precisamos saber se toda a documentação, se está tudo correto com o pet, antes dele ir. Porque nós não podemos perder a passagem comprada, tá? Então, isso é explicado na reunião. Quando tiver pet na reunião, eu peço para que me avise o Marcos, tá? Para a gente deixar sinalizado e dar essas orientações. Para levar pet para Israel não é fácil, é um pouco complicado. Recomendamos a contratação de um especialista, de um profissional que ajudem vocês no processo, porque tem sorologia, tem chipagem, tem vacina, tem um documento no Ministério da Agricultura. Eu acabo sabendo alguma coisinha por conta das histórias que os Olim passam para nós, tá? Hoje, em tempos de pandemia, estamos com uma solução para quem quer levar pets, tá? Se for apenas com a agência judaica, não vai poder levar pets, ok? Mas se vier conosco, com a nossa passagem, a gente está com algumas soluções aí para pets para conseguir levar. Sempre lembrando, Mercas Klitá não aceita pets, então se for com pet, vai ter que ir para lugar próprio. E no hotel do isolamento também não aceita pets. Então, quem estiver indo com cachorro, com gato ou qualquer outro animal, converse com a gente para a gente explicar como que funciona essa parte, tá? Para que vocês consigam levar o
o bichinho de vocês na LIA, tá? Vamos lá. Mais perguntas, pessoal? Tá, a Lorena respondeu aqui que todos os planos de saúde são bons. Isso. Na verdade, plano de saúde é legal ver a live, vou até fazer um comentário. Depende muito mais da cidade que você está e rede de atendimento daquela cidade, e não qual plano é bom, qual plano é ruim. Todos os planos são bons, todos os planos são iguais. Mas, às vezes, o Maccabi tem mais médicos na região que você está, às vezes é o Clalit, e assim por diante, tá? Normalmente, eu recomendo a perguntar para alguém que esteja na cidade, para falar qual que é o melhor plano de saúde, tá? Para vocês. O Jaime aqui está comentando sobre limites de bagagem. Limite de bagagem depende da companhia aérea, tá? Então, vindo com a gente, tem direito a levar 3 malas, e hoje as companhias aéreas estão trabalhando com 23 quilos, tá? Mas isso é uma regra da companhia aérea. Então, por exemplo, a gente falou das mudanças, até agora que está acontecendo do mercado Clitá, a gente também teve bastante comentários, bastante reclamações quando as companhias aéreas mudaram de 32 para 23 quilos, né? Então, são coisas que são atualizações que vão acontecendo e que a LIA não para por conta disso, e a gente vai se adaptando. Oi, Bianca, eu vou te tirar do mudo. Pode tirar teu microfone para fazer a pergunta. Oi, boa tarde. Seguinte, é uma pergunta que eu sei que vocês vão ter dificuldade de responder, mas não tem nada a ver com data, tá? Mas é a respeito de preocupação com o negócio de vacinação em Israel. O que está acontecendo? A vacinação em Israel, ela está andando a toque de caixa, e acompanhando o noticiário, está começando a ser levantada a lebre de pessoas que não têm vacinação, de começarem a ter dificuldade em entrar em alguns lugares, né? E o que acontece? A gente chegando em Israel, eu estou falando do pessoal que vai proximamente, né? A gente não vai ter vacinação aqui no Brasil, ou se tiver, eu como profissional de saúde, eu poderia ter tomado a primeira dose, mas eu não conseguiria tomar a segunda dose, e de qualquer maneira não são as vacinas que são dadas em Israel. Então, até a gente conseguir ter as 2 doses da vacina em Israel, mesmo quem é Oleh Hadash vai para mais de 40 dias. Quem não é Oleh Hadash vai para 2 meses. Tem alguma perspectiva se eles vão vacinar de cara quando a gente chegar à primeira dose, alguma coisa, ou não se sabe nada a respeito? Você quer falar sobre isso, Lorena? Sim, claro. Eu posso dar um exemplo de um mulher que chegou agora, tá? Eu ia falar isso. Então, eu tenho vários aqui, não só um, mas um exemplo de um, que chegou agora há pouco. Ele acabou de sair, ele tinha acabado de sair da quarentena, ele saiu num 10º dia, vamos dizer assim. No dia, vamos dizer assim, eu não lembro agora bem, 2 dias depois, ele mandou uma foto para mim: Lorena, vacinado. Estou vacinado. Ele já foi, resolveu o problema dele lá, já abriu o plano de saúde. No mesmo dia que ele saiu do hotel, né, da quarentena, ele já tirou a Teudat Zeut, foi no plano de saúde, me parece, no mesmo dia ou no segundo dia, e lá mesmo eles já fizeram a vacina, no mesmo dia. Uhum. Então, você tendo a motivação, né, de fazer isso rápido, vão te ajudar, sim, vão te dar prioridade, até porque aqui em Israel a gente está dando muita prioridade para quem quer fazer a vacina, né? Inclusive, acabei de ver aqui no noticiário de Israel que, inclusive, eles deram agora aqui um dado, né, que 94% dos casos das pessoas que tomaram, no caso, vacina, né, foram totalmente efetivas no sentido, assim, de que... Sintomas. Você deve estar acompanhando isso aí, né, Sim. em relação a sintoma e tudo, e que não estão tendo nenhum problema, assim, de se contaminar ou com corona nem nada, ou seja, tá dando certo, graças a Deus, então venham para cá, para Israel, para tomar vacina. Tá Pfizer. Né? Obrigada. De nada. Deixa eu deixar aqui, aproveitar que eu estou com o microfone aberto, Valdemar. Tinha uma pergunta aqui sobre o trabalho, tá? Uhum. De uma forma geral, vamos dizer assim, a primeira pergunta foi a seguinte: se eu não sei hebraico, eu tenho como já chegar em Israel e começar a trabalhar?
Tem, mas é mais difícil, tá? Claro que é muito mais fácil quando a gente sabe a língua, quando a gente sabe vamos assim, um pouco de inglês até, ou um hebraico básico, para ter como se comunicar, né? Há pessoas assim que não tem nada de hebraico, que vão, né, vêm para cá, começa, né, a estudar, faz o UPAN, né, que seria as aulas de hebraico, né, o curso de hebraico de 6 meses, e devagarzinho, de repente, assim, de um mês, depois de 2 meses, ou que já começam a falar, porque estão na rua, né, ali falando com todo mundo, enfim, já se sente à vontade de procurar um emprego e encontra, tá? Tem vários casos que sim. E fora isso, o que eu tenho que falar aqui, que foi até um olê da gente, o Marcel Valdemar, ele me escreveu aqui agora há pouco para me lembrar sobre isso, para tocar nesse assunto, é que aqui em Israel tem, no governo, a gente tem um ministério, vamos dizer assim, que seria o Ministério Ta'asuká, que seria sobre emprego, entendeu? Então, quando um olê chega aqui, ele tem como ir nesse ministério, que ele fica, geralmente, na cidade que vocês vão, vai estar, assim, perto do Ministério do Interior, alguma coisa assim, sempre vai estar, sempre esses ministérios estão sempre associados juntos, tá? Que é um órgão assim que ele ajuda a pessoa a encontrar trabalho, tá? Eles dão assessoria e se ocupam em achar um trabalho para a pessoa, para que, independente de ser olê ou não, tá? Todo mundo aqui em Israel tem direito de estar em contato com esse ministério, ir lá, se inscrever e falar, olha, eu estou desempregado e eu preciso de ajuda. E eles vão e ajudam no sentido de encontrar um trabalho para a pessoa. Fora isso, né, que no caso desse órgão do governo, tem também vários tipos de recursos humanos, tá, que ajudam Olim a encontrar trabalho. Geralmente, vamos dizer assim, tem uns que são mais profissionais, para aqueles que vêm com um currículo mais específico e querem achar numa determinada área, uma coisa assim que trabalharam no Brasil, e tendo a língua e podendo fazer isso, dá para encontrar emprego sim, uma coisa mais profissional, ou chegar aqui e começar a trabalhar em coisas, em trabalhos bons aqui, com salários bons, mas que, vamos dizer assim, que no Brasil não seria assim, vamos dizer assim, alguém que, no Brasil, quem, vamos dizer assim, chega aqui para trabalhar em Israel, vai trabalhar num supermercado, vamos dizer assim. Às vezes, até por uma forma assim, de experiência, né, é bom para melhorar o hebraico e também porque os salários aqui são relativamente bons, não é que seja assim, você vai trabalhar lá e não vai receber tão bem, tá? Aqui em Israel a questão assim, do salário é bem, vamos dizer assim, é justa para quem mora, né? Para quem está aqui, paga as contas e vive, trabalha, tem sempre a remuneração de uma forma justa. Então, isso que eu posso dizer assim, de uma forma geral para vocês, como experiência, não como uma coisa, claro, oficial, mas como uma experiência própria, tá bom? Legal, até fazendo o comentário que o Wagner Tasman, ele comentou de um mercado que está sempre contratando, ele não colocou aonde é o mercado, mas tem e tem ajuda, os brasileiros se ajudam, tem as páginas, vale a pena falar que está procurando. No Facebook, desculpa, Valdemar, te cortar. Você me lembrou que agora no Facebook tem uma página de brasileiros em Israel. Eu acho que vocês já devem ter visto. E quem não viu, vale a pena dar uma olhada, porque todos os brasileiros que estão aqui em Israel estão nesse grupo, né? Então, se você tem uma pergunta específica, vale a pena colocar, porque sempre tem alguém disposto a responder, ou né, que passou pela situação que você, da determinada pergunta que vocês queiram saber, e vale a pena mesmo estar em contato com as pessoas que já estão aqui, tá bom? Vai, Valdemar, continua, desculpa. Não, é mais ou menos isso. E uma das coisas que também me falaram que é muito interessante, às vezes você precisa do emprego, né? E você acaba arrumando um emprego que não é o ideal. Não deixe de procurar outro. Se você precisa do dinheiro, continua nesse emprego que você não está gostando, né? Mas continue procurando alguma coisa melhor. Sempre pode aparecer uma coisa ou outra, tá? É muito importante não se acomodar. Uma coisa ou outra um pouquinho mais confortável vai conseguir. Fanny, é que aqui está como Fanny. Você quer fazer uma pergunta? Tem que tirar o microfone do mudo.
de jeito nenhum. Agora Pronto, tá sim. me ouvindo? Agora sim, pode perguntar. Tá, é o Roberto que está falando, o marido da Fanny. Oi, Né? Eu queria complementar aquela pergunta. Nós já conversamos sobre isso, mas eu queria complementar para Lorena, né? Isso. Que está lá em Israel. A minha dúvida agora é o seguinte: nós acabamos de decidir que a gente vai mais certo, nossa última posição seria em maio. O que eu gostaria de saber é o seguinte: suponhamos que eu tenha a oferta da vacina brasileira, no Brasil, quer dizer, aqui, que dê tempo só para uma dose ou que dê tempo para as duas. Se tiver tempo para as duas, o que eu duvido muito, até como médico, né, eu duvido muito, a gente vai tomar as duas. Tudo bem, não tem como escapulir. Mas se tiver tempo só para uma dose, como que faria isso? Tomaria essa primeira dose ou a gente recusaria tomar essa primeira dose? Ok. Qual Então, que é a vou te opinião claro. sua? Tá, isso, Prazer. exatamente. Eu ia falar Muito prazer. Então, vamos dizer assim, que eu daria, realmente é uma opinião, eu, como não sou médica, eu não posso dar uma opinião assim mais, né, profissional em relação a isso, mas o que eu posso dizer é o seguinte, que sim, você pode chegar aqui em Israel, vamos dizer assim, vai lá que você toma uma dose, tá? Aí você chega aqui em Israel, acho que a primeira coisa que você faria, depois de já estar inscrito no plano de saúde, no Kupat Holim, explicar para o médico, falar, olha, tomei a primeira dose, foi o que eu consegui tomar, ele vai te explicar o que vai fazer de agora em diante, né? Se vai dar ou não vai dar, quer dizer, tudo isso vai ser determinado em relação ao que você fez até então, né? Até a situação. Como médico, você deve entender isso. Eles declaram, claro, vou pedir um exame de sangue para saber quanto de imunidade você tem no corpo, enfim. Eu não sei te responder de uma forma bem, vamos dizer assim, profissional, porque eu não sei, porque aí no Brasil é um tipo de vacina, aqui é outro também, tem isso, né? O Gustavo tem alguma Aqui é o informação. Pfizer. Gustavo, você quer falar? Tira do mudo, Gustavo, pode falar. Você está no mudo, Gustavo. Está no mudo, Gustavo. Você arreglou o seu também, Agora sim. Ok. No tengo información. Lo que eu posso falar, se você se dá uma vacina em Brasil, termine o processo em Brasil, porque você vai viajar no aeroporto, em um voo, com só uma vacina que não é suficiente. Exato. E meu conselho é, termine o processo em Brasil, se você já começou lá. Isso é o que tenho que falar. E mesmo assim, você, não sei se é a mesma vacina, que é Pfizer, claro. Moderna. Pfizer, ela não é, exatamente, foi o que eu imaginei, assim. E eu acho, assim, até por experiência de outros olhinhos que chegaram aqui, tá? E se contaminaram no avião, no aeroporto, não sabemos exatamente onde foi, mas tiveram alguns, também brasileiros e argentinos, que chegaram aqui e tinham saído de lá, né? No caso da Argentina ou do Brasil, com teste negativo, e depois que fizeram aqui em Israel, né? Quando estavam na quarentena, descobriram que estavam de corona. Então, eu acho que é muito mais seguro que você termine as suas duas vacinas aí no Brasil e depois já venha vacinado para Israel, né? E de qualquer forma, vamos dizer assim, cá entre nós, eu não sei se é assim mesmo, mas pelo que eu recebi agora, eu recebi meu certificado de vacina, a segunda vacina, né? E estava escrito lá que, claro, a gente está sob experiência, vamos dizer assim, pode ser que daqui 6 meses a gente tenha que tomar outra vacina, então né, a gente não sabe ainda o que vai acontecer. Então, por enquanto, eu acho que realmente é bem válido o que o Gustavo disse. Terminar as vacinas lá e quando você estiver aqui aqui em Israel, depois de 6 meses, ou sei lá, o tempo que for determinado que tiver que tomar outra vacina, você toma a israelense. Aí você vai ficar vacinado de vacina brasileira e israelense. Porque, exatamente, a gente não sabe a compatibilidade da vacina chinesa que está aqui, né, com as vacinas que tem em Israel. Quem está tomando a Coronavac aqui não vai ter segunda dose em Israel. Então, recomendamos que tome as duas doses. Se tomou a primeira, aguarde para tomar a segunda e depois faça aliar. Então, legal.
Eu acho que a gente englobou tudo. Já tem 1h30 aqui conversando, bem legal. Pessoal, coloquei de novo os meus contatos, o contato do Marcos no chat, tá? Entre em contato com a gente. As perguntas específicas que vocês tiverem, podem chamar a gente para conversar. A gente vai ter o maior prazer de tirar as dúvidas de vocês, tá? Fanny, me chama no particular, que aí a gente conversa, tá? É bem específico. E as perguntas, eu acho que a gente respondeu a maioria das perguntas, algumas eu deixei para falar depois, trâmite financeiro, essas coisas. Entre em contato com a gente, vamos fazer uma reunião, deixa a gente explicar tudo, é tudo sem compromisso. Como eu falei, não temos intenção de convencer ninguém a nada. A ideia é passar o maior número de informações para ajudar vocês a decidirem o que é melhor para vocês. Tá bom? Marcos, quer falar alguma coisinha com o pessoal, se despedir? Você é sempre quase perfeito. Você consegue resolver qualquer situação que o pessoal te pergunta. E eu estou só aprendendo mais, cada vez mais. Obrigado, Valdemar. Obrigado a todos que apreciaram a explanação do Valdemar. E estamos aí. Já tá os nossos nomes já estão para qualquer dúvida. Com certeza, com essa aula dele, eu vou conseguir explicar para vocês também. É isso aí. Bom, só lembrando, pessoal, não adianta me pedir o contato da Lorena. Não vou passar para quem está no Brasil. Tá? É a Lorena que entra em contato com vocês quando vocês chegarem em Israel. E, bom, Lorena, só tenho para falar que você é incrível, só recebo elogios do seu trabalho aí. Assim não vale, eu ia falar a mesma coisa para você agora, Valdemar. Eu já falei. Ah, tá. E assim, é muito legal saber que a gente tem uma equipe muito legal em toda a América Latina, com o Gustavo como nosso capitão aqui. E vocês estão muito bem assessorados, modéstia à parte, falando um pouquinho como estrutura do Keren Lady Dud. Falo para vocês que na Argentina e no Uruguai não é diferente, é da mesma forma, tá? E a nossa ideia aqui é que a gente deixe a aliar de vocês o mais confortável possível. Lorena, agora é com você, se despede do pessoal. Tá, gente. Olha, foi um prazer conversar com vocês todos aqui. E muito obrigada ao Valdemar, mesmo que com essa iniciativa dele, que realmente é uma coisa a mais, né? Uma coisa assim que realmente dá aquela coisa a mais para vocês e uma impressão muito melhor do que vocês estão pensando em fazer. E realmente eu acho válido ir conversar com ele, com o Marcos, que é maravilhoso também, os dois. Eu tenho só a agradecer realmente a toda, vamos dizer assim, preparação que eles dão aí, né? O Valdemar e o Marcos no Brasil. Porque quando vocês chegam aqui, fica muito mais fácil, porque as pessoas chegam muito mais seguras, felizes e certas de si, porque realmente recebem esse apoio, né? Que não é uma coisa que vamos dizer assim, que eu estou pensando aqui em hebraico, Muvan me elav, uma coisa assim uma coisa que realmente a gente recebe de qualquer forma, não é? É um presente, então se vocês estão com esse presente aí para receber, vão lá e vão pegar esse presente, não deixa ir embora, porque o Valdemar e o Marcos realmente dão aquele apoio demais que vocês precisam, tá? Fantástico. Obrigada a todos, né? Foi muito bom estar aqui com vocês. Eu estou aqui eu estou chegando às que horas são, gente? 9h37 aqui em Israel. É bom que os 4 filhos já estão dormindo, então já está um pouco mais... Está um pouco mais quieto aí. Está um pouco mais quieto. Então foi bom. Obrigada a todos por terem estado aqui, feito as perguntas. E estamos aí. E quero ver vocês aqui em Israel, tá? Para poder ligar para cada um e falar com cada um e poder encontrar, se Deus quiser. Legal, é isso aí. E obrigado, Adolfo, pela tua participação, pela presença, um pouquinho da tua experiência. Isso, verdade. O Gustavo também está aqui só olhando para a gente estar fazendo o nosso trabalho direitinho, para não estar falando nenhuma besteira. Espero não tomar nenhuma bronca, espero não ter falado nenhuma besteira aqui. Foi fantástico, como sempre. E estamos aqui para ajudar vocês, tá bom? Se quiser se despedir do pessoal, Gustavo, falar alguma coisinha? No solo reforzar que estamos
os esperamos aqui, que vocês estão em muito boas mãos. Tanto Marcos como Valdemar trabalham a qualquer horário, qualquer dia, sábado, domingo, sempre estão dispostos e realmente não podíamos haver estado em melhores mãos que a que estão. E tá bom, e muita sorte com a aliança de vocês. É isso aí. Obrigado, pessoal. Boa tarde a todos. להתראות, שלום. להתראות. שלום, שלום.